Fala aí, moçadinha, beleza pura? Professor Whindersson na área, e estou com a novidade básica hoje, que é o especial do Enem de Estatística, e eu vou usar aquele simulado que eu apliquei para a galera do terceiro A Informática, do IFRO, campus de Paraná. Então, um abração, galera do terceirão de Informática aí. Vamos lá para os Detonation. Pá! Safadinhos. Bora direto para o que interessa, para o primeiro exercício. Olha, o primeiro exercício, eu peguei aqui o caderno 1, tá? Eu fiz 3 cadernos lá para a galera. Caderno 1 diz assim: o gráfico abaixo apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais numa pequena empresa. Tá aí, olha que bonitinho. E ele diz: com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é aproximadamente. Tchan, 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 tchan. Na prática, a gente já sabe que a média é só a gente juntar todos os valores e dividir pela quantidade. Agora, esse tipo de gráfico, ele traz duas coisas interessantes, importantes. Primeiro, ele está usando o histograma. É um gráfico que mostra, na verdade, uma variação. Então, essa primeira classe aqui, ó, essa primeira classe que está aí, o que, que ela está mostrando para a gente? A primeira classe aqui, ó, que entre 0 e 500 tem 14 indivíduos. 14 indivíduos que têm salário entre 0 e 500. Então, gente, o que, que acontece na hora de brincar com esse bagulho? A gente vai ter que fazer uma continha básica aqui. Porque você não sabe, você não pode afirmar que as 14 pessoas têm o salário de 500. Então a gente pode usar mais ou menos, né, meia boca essa paradinha. Então olha só, uma das coisas que a gente pode fazer e que é muito eficiente é utilizar como representação da classe o ponto médio, ou seja, entre 0 e 500, o ponto médio está mais ou menos nessa seta aqui, estão vendo? Nessa retinha, ó. Então, o ponto médio está ali mais ou menos no 250. Então, posso usar, professor, para representar a classe entre 0 e 500, 250? Pode. Mesma coisa entre 500 e 1000, você vai na metade, 750, entre 1000 e 1500, 1250, entre 1500 e 2000, 1750, e entre 2000 e 2500, 2250. Então, o tipo de média que a gente tem que usar aqui é a famosa média ponderada. Ou seja, eu vou pegar cada categoria, então essa primeira categoria que eu estou riscando aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? A primeira categoria, ela, a gente vai usar, tá vendo a primeira categoria, onde eu estou com laser aqui? Nessa coluna, né? Então vamos usar aqui 14 é o peso, e 250 é o salário médio. A segunda, 4 é o peso e 750 é o salário médio dessa categoria. Aqui, 2 é o peso, 1.250 é o salário médio. Olha. E aqui, assim por diante, ó, 2 vezes 1.750 e 2 de novo, que é a altura, né? 2 vezes 2.250. Então, o que, que diz a regra da média ponderada? Você vai multiplicar cada peso pela categoria e depois vai somar todos os pesos. Ou seja, eu vou somar 14 mais 4 mais 2 mais 2 mais 2. Então, gente, na hora de fazer as multiplicações, tá normal, né? Uma questão dessa, multiplicar 14 vezes 250, cada um tem um jeitinho carinhoso. Eu geralmente multiplico 10 vezes 250, que dá 2.500, e 4 vezes 250, dá 1.000, né? Então, 2.500 mais 1.000, 3.500, e por aí vai. Cada um tem um jeitinho de multiplicar. Mas aí, quando nós somamos tudo isso, todas essas paradinhas que estão aqui em cima, aqui, ó, que bonitinho, ó. Eu tenho 170 mil, 170 mil, dividido por 24, que é a soma dos pesos. Então, olha como é tranquilo aqui. Dá para fazer uma continha simples, 708. Na prática mesmo, gente, usando essas coisas para o Enem, você não precisa, de repente, você não precisa fazer tudo. Só o fato de você olhar aqui, ó, e pensar que para 170 você tem que achar o primeiro número para dividir por 24, ó, achou o 7 aqui, já garantiria o resultado, né?
O 6, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. 2, 14. Tá vendo que precisaria de mais um? Achou o 7 aqui, você já vai e mata a questão. Não precisava fazer toda a conta. Eu estou fazendo aqui para a gente discutir também as paradinhas, né? Então, essa primeira questão, 708, seria a resposta. Beleza? Vamos explorar. Na primeira questão, então, eu só usei a ideia da média ponderada, mas precisava fazer essa paradinha de achar o ponto médio de cada categoria. Tá valendo? Vamos lá que tem mais. No segundo, o segundo exercício do simulado, aqui do caderno 1, ele diz: a tabela a seguir apresenta a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa num certo mês. Então tem aí uma tabela e depois ele pede de novo o salário médio. Então, gente, esse tipo de situação aqui, ó, que nós encaramos, ó. Isso aqui, entre 1.000 e 2.000. Vocês estão vendo que entre 1.000 e 2.000 tem uma parada a considerar? Então, nessa brincadeira aqui, o que que a gente faz? Nós vamos também tirar o ponto médio entre 1.000 e 2.000. Eu preciso fazer isso, porque esses 20 empregados não são os 20 que ganham 1.000 e os 20 que ganham 2.000. Então, a forma de representar essa categoria, quando os dados estão assim, agrupados em classes, você achar o ponto médio. Então, vou fazer uma outra coluna, o ponto médio entre 1.000 e 2.000. Você olha aqui, 1.000, 2.000, soma 1.000 com 2.000, dá 3.000 por 2.500. Ou, né, você sabe que todas as categorias vão de 1.000 em 1.000, então a metade delas é 500. Então aqui a segunda, entre 2.000 e 3.000, dá 2.500. Toda vez que tiver classe, se você quiser usar essa classe para fazer uma continha, você usa o ponto médio dessa classe, tá? A média mesmo. Entre 3.000 e 4.000 dá 4.500, entre 4.000 e 5.000 dá 4.500, né? Ou melhor, entre 3.000 e 4.000 dá 3.500. Agora sim, ó, esses dois valores para a média ponderada a gente vai poder multiplicar. E quando você multiplica esses dois valores, você vai ter que esses são os pesos e esse aqui são os valores das classes. Ó. Eu faria uma outra coluna. Aqui afastando minha orelha, tá pegando aqui, né? Mas aí, ó, 20 vezes 1.500 dá 30.000, 18 vezes 2.500 dá 45.000, 9 vezes 3.500. Eu gosto de fazer essas continhas assim, ó. Você faz 10 vezes 3.500 dá 35.000 e tu tira 3.500, no caso vai dar 31.500. 3 vezes 4.500, normal. Então, somar tudo isso aqui, ó, somar essas paradinhas aqui, vai dar o total de salários acumulados em todas essas classes. Então, quando eu fiz essa soma bonitinha, ó, 13.500 com 31.000, né, dá 50, dá 45.000, na verdade. 45 com 45 dá 90, com 30, 120.000. E você divide pela soma de tudo. Quando você soma aqui, ó, essa coluna do número de empregados, que são pesos, né? As frequências geralmente são pesos, ó. 9 com 3, 12, com 18, 30, 50. Então aqui, gente, também, ó, você nem precisa chegar até o final da conta. Na verdade, eu tenho um macetinho para isso aqui, ó. Quando você vai dividir por 50, toda vez que você for dividir por 50, o que que você faz? Dobra o valor. Dobra aqui e dobra em cima, ó. Tá vendo? Vai ficar esse 24.000, quando você divide por 100, dá 2.400. Tá? É um jeito que eu gosto de fazer. Quando eu vejo 50 ou um 5, geralmente eu uso essa técnica, tá? Mas aí você pode tranquilamente dividir mesmo os 120.000 por 50 e você vai obter lindamente 2.400. Vai lá e marca a letra E. Então, tanto o primeiro quanto o segundo exercício usaram o mesmo princípio, só que lá era um gráfico, né? Aqui é uma tabela. Mas quando os dados estiverem em classe, tu acha um ponto central, ponto médio, para poder fazer as continhas da média. Tá legal? Vamos lá que tem mais, tem bastante, são 15. 5 equipes A, B, C, D e E disputaram uma prova de gincana no qual as pontuações recebidas podiam ser 0, 1, 2 ou 3. A média das 5 equipes foi de 2 pontos. As notas das equipes foram colocadas no gráfico a seguir. Entretanto, esqueceram de representar as notas da equipe D e da equipe E.
Mesmo sem aparecer as notas da equipe D e equipe E, pode-se concluir que os valores da moda e da mediana são, respectivamente, 1,5 e 2, 2 tal, nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Então, vamos lá, tem isso tudo aqui. O gráfico é esse, ó. Então, de cara, gente, dois conceitos muito importantes aqui, ó. O primeiro conceito é moda. O que é moda mesmo? Moda é o valor de maior frequência numa amostra. Então, de cara, pensa que quando você tiver no Enem, você vai querer eliminar algumas alternativas, né? De cara, você já consegue ver que equipe A B e a C tiveram dois, né? 2 pontos, ó. Então, esse já é o valor da moda. Porque, independente dos outros dois que apareçam aqui, onde estão as duas interrogações, independente, o 2 já é o valor que mais aparece, concordam? Das 5 equipes, 3 tiraram 2. Então, a moda já é 2, cara. Fala, professor, grande coisa, mas ó, é legal, ó, você já, mesmo na hora da bicuda, você já escolhe duas alternativas aqui para eliminar, ó. Essa aqui você elimina, essas porcaria. Mas tá, eu preciso achar então a mediana. A mediana, o que que é? É o nome que a gente dá para o valor que divide a amostra ao meio. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Se os outros dois valores aqui fossem 2, a mediana já seria 2. Por quê? São 5 valores, ó. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, tá aqui embaixo da minha cabeça aqui, né? Ó, tá aqui, ó. Esse é o quarto e esse é o quinto. Certo? Esse valor aqui central é o da mediana. Então, vocês estão vendo que, independente da situação, o 2 ele é o valor mediano. Porque abaixo dele tem 2 e acima dele tem outros dois valores. Aí o cara fala, professor, mas e se esses dois valores forem diferentes? Ó, eu vou fazer uma suposição agora. Ó. Vou apagar os valores, tá? Vamos inventar dois valores aqui que não 2 e 2. Por exemplo, eu posso dizer que a equipe D tirou 1 e a equipe E tirou 3. Vocês estão vendo que o 2 ele continua sendo o valor central? Se a gente pudesse escrever os valores dessa amostra separados, do jeito que eu fiz agora, seria 1, 2, 2, 2 e 3. Vocês estão vendo que o 2 continuou sendo um valor mediano? Porque abaixo dele tem dois valores e acima dele tem outros dois valores. Tá certo que esse 2 está aqui e está aqui. Mesmo se você considerar que esses três valores aqui, ó, eles são os valores medianos, ainda tem um valor acima e outro abaixo dele. Tá? Então não é pela posição do 2 aqui não, é pelo número mesmo. Tá bom? Então com isso a gente marca ali a letra C. A moda é o valor que mais saiu. Vocês estão vendo que independente dessa paradinha que eu fiz aqui de azul, aqui em cima na minha cabeça, aqui, ó. Independente, o 2 ele é o que mais aparece. Se aparecer um outro 2 ali naquelas dois últimos grupos, vai continuar sendo 2, o valor que mais aparece. Agora, a mediana, ela divide, ela reparte a amostra em duas partes. Beleza? Então, de qualquer forma, independente da nota que tiver a equipe D e a equipe E, vai continuar sendo 2 a mediana. Legal? No número 4. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição. Olha aí, o número 1 apareceu 4 vezes, o 2 uma vez, o 4 2, o 5 2 e o 6 apareceu uma vez. Notaram que não teve 3? Não apareceu 3 nesses 10 lançamentos, mas tudo bem. A média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências são, respectivamente, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, gente, ó, 3 valores importantíssimos para a amostra. Moda. A moda é o mais fácil de visualizar. Então, se eu fosse vocês, se essa questão cai no Enem, primeira coisa que eu ia olhar era a moda. Então, reparem aqui como é bonitinho, ó. 4 vezes apareceu o número 1.
Então, gente, a moda é o número um. Vamos aqui para as respostas. Ó. Onde é que a moda é o número um? A moda é o terceiro valor, tá? Ó, começa com média, depois vem mediana e a moda. Então, eu vou riscar aqui as alternativas que a moda não é um. Então, de cara, você já vai dar aquele arremate aqui, ó. Vou riscar tudo essa paradinha aqui. Ou é essa ou é essa. Aí o cara nota, a média aqui é 3 e a outra média é 3. Então, cara, não faz a média. O que que a gente vai fazer? A mediana. E a mediana, gente, é muito fácil, ó, como eu falei no outro probleminha. Né? A mediana é muito fácil. Ao todo eu tenho 10 valores, 10. Se você olhar aqui direitinho, ó, 5 valores correspondem a 1 e 2, e os outros 5 valores correspondem ao 4, 5, 6. Quem que é? Quem que é a mediana? Ainda não visualizou? Quando você pegar todos os valores, ó, aqui eu não fiz agrupado, ou seja, o 1 apareceu 4 vezes, eu coloquei 4 vezes 1, 2, o 4, 4, 5, duas vezes, tá vendo? E o 6. Onde é que está a metade disso aqui? Não é nessa linha vermelha que eu fiz? Aqui na minha cabeça. Ó. Tom, 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 tom. Essa linha vermelha. Cara, a mediana é um número que reparte a amostra em duas partes. Quando a quantidade de dados, de elementos, for par, você vai pegar os dois centrais e fazer uma média. Ó. Então, tu pega o 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, a mediana, mesmo não aparecendo, é o número 3. Porque abaixo dela eu tenho metade dos valores e acima dela eu tenho outra metade. Então, a mediana dessa amostra é 3 e aí a gente arremata a questão, já nem precisa calcular a média. Se fosse calcular a média, era só multiplicar 4 vezes 1, 2 vezes 1, 4 vezes 2, 5 vezes 2, 6 vezes 1 e dividir por 10, que é a frequência, né? É uma média ponderada, porque se tem frequência, essas frequências são o peso. Beleza? Tá valendo? Então, vamos que tem mais. Segundo a Associação Brasileira de Alumínio, o Brasil foi campeão mundial pelo 7º ano seguido de reciclagem de lata de alumínio, e foi reciclado 96,5% do que foi utilizado no mercado interno em 2007, o equivalente a 11,9 bilhões de latinhas. Safadinho. Mas vamos lá. Esse número significa, em média, um movimento de 1,8 bilhão de reais anuais em função da reutilização das latas no Brasil, sendo 523 milhões referentes à etapa de coleta, gerando assim emprego e renda para cerca de 180 mil trabalhadores. Essa renda, em muitos casos, serve como complementação do orçamento familiar e, em outros casos, como única renda da família. Então, vamos lá, sem pensar muito na questão social e pensando nos números, para a gente não perder tanto tempo. Né? O que tem de importante aí? Vamos ver o que ele está perguntando, né? Aí eu vou repetir esse parágrafo aqui, porque ele é importante, e a gente vem para cá. Ó. Com base nas informações apresentadas, a renda média mensal dos trabalhadores envolvidos nesse tipo de coleta gira em torno de tchan, 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 tchan. Olha aí, já tem uma informação interessante. Ó. Com base nas informações apresentadas, a renda média, mensal. Então vamos lá. Aqui em cima ele estava falando que isso aqui era anuais, tá vendo? Ó? Anuais. E desse valor, 1,8 bilhão, a gente tem que focar no que é referente à coleta, porque ele está perguntando dos trabalhadores de coleta. Então, esquece 1,8 bilhão e pensa nos 523 milhões. Esses 523 milhões é o total arrecadado para 180 mil trabalhadores. Então, quando você divide 523 milhões por 180 mil, é óbvio que você pode cortar uns zerinhos aqui, né, gente? O pessoal fala, ó, corta os zerinhos, corta 4 zeros aqui, 4 aqui, tá? Não vai ajudar muito, mas de todo jeito, a gente vai precisar dividir esses dois valores. Aí quando o cara olha, fala, 2 vezes 18, 36, 3 vezes 18, 54. Então começa com 2. Posso marcar a letra B, professor? Calma. Se eu dividir esse valor aqui, eu estou achando que é correspondente ao anual, a renda anual. E aí vamos pensar o seguinte: se eu dividir, vai dar 2.905,55.
mas isso é uma renda anual. Eu preciso ainda dividir por 12. Então, aí sim, ó, 29 dividido por 12, se tu faz vezes 2, vai dar 240, né? 2.400 vezes 2. 2 vezes 12 dá 24. Então, de cara, nem precisa terminar a conta, você já prevê que a resposta certa é a letra B, porque vai dar aí em torno de R$ 242,12. Eu fiz aqui para acelerar a continha, mas nem precisava terminar a conta, né? Se eu achasse o 29 para você garantir 2.900, quando você dividir por 12, vai dar 2, que dá 24. O próximo número não importa, porque as alternativas já encaminham a gente para a resposta. Não é legal? Não é legal? É legal, muito legal. Vamos, tem mais, tem mais, tem mais. 6. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Olha aí, ó. Aluno turma A, turma B, turma C, 15 alunos, 15, 14, a média 6, desvio padrão, tal. Escorrega, Rafael. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas, ó. Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. 2. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. E 3. As notas da turma A se apresentam mais dispersas em torno da média. Então tá, eu não sei o que a gente quer, vamos repetir algumas informações aqui no outro slide, né? Vamos lá. Eu tenho essas 3 afirmações aí que estavam no slide anterior. A pergunta é: identifique a alternativa correta. Somente a 3 é verdadeira? Somente a afirmativa 2 é verdadeira? 2 e 3, 1 e 2 e 1 e 3. Então vamos lá devagarzinho. Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. Então, gente, tem uma grandeza mágica, uma grandeza mágica. Olha essa grandeza que eu estou circulando, essa nuvenzinha aqui, ó, o famoso desvio padrão. O desvio padrão, ele mede o afastamento das coisas, a variação dos dados em torno da média. Quanto maior o desvio padrão, mais afastado da média são os valores, né? Minha mão saiu aqui da tela aqui, ó. Mas é isso, ó. Você pega a média e o desvio padrão, ele mostra como os dados estão concentrados em torno da média. Então, quando o desvio padrão é pequeno, nós dizemos que os dados estão mais homogêneos. Se o desvio padrão ele cresce muito, os dados estão variando muito. A gente diz que eles são heterogêneos. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Né? Que a turma B, como ela teve o maior desvio padrão, que é 3,51, né? Está aqui na tabela, 3,51, ela é a que teve o valor mais heterogêneo. As 3 turmas tiveram a mesma média com variação diferente. Também está certa a afirmativa 2. E como não tem na faixa aí que as 3 são verdadeiras, né? Então a gente sabe que a terceira é falsa. As notas da turma A se apresentam mais dispersas em torno da média. Não, a turma A é a que está menos dispersa, porque o desvio padrão é menor. Então, somente a afirmativa 1 e 2 são as verdadeiras. Beleza? Conceito de desvio padrão é que é a chave aqui. Tá legal? Vamos que tem mais coisinhas. Número 7, eu usei aqui, né? O professor da disciplina de cálculo do IFRA observou que a média das notas da turma estava baixa, por isso resolveu aumentar em 1 ponto cada nota de seus alunos. Oh, é muita bondade, né? O que se pode afirmar sobre a nova média e o novo desvio padrão dessa turma? A média e o desvio padrão permanecem inalterados? Não houve alteração na média, porém o desvio padrão se alterou em 1 ponto. A média se alterou em 1 ponto e não houve alteração no desvio padrão. E nada se pode afirmar, pois não se sabe o número de alunos da turma. Então, gente, a média, ela é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Se a gente aumentar 1 ponto de cada aluno, essa média ela vai subir 1 ponto, porque a média pondera os valores mais baixos e mais altos para achar um valor intermediário. Só que se eu aumento de todo mundo, essa média vai subir exatamente 1 ponto. Né? Então, a gente tem que optar pela alternativa que fala que a média alterou 1. Né? Tem mais um aqui, né? Ambas se alteraram 1 ponto. Então, aí, ó, ou é a letra C ou é a letra E. Mas aí que tá. Quando você sobe a média, o desvio padrão ele também sobe, ele acompanha, mas não em valor.
né? O desvio padrão ele vai continuar se mantendo, é como se a concentração dos pontos tivesse subido uma unidade. Elas vão continuar variando em torno da média o mesmo valor. Para comprovar a ideia, né? Isso aí já então é a letra C. O desvio padrão ele não se altera se você mexer um ponto para todo mundo, mas a média vai subir um ponto. Tá? Para provar isso, eu inventei 400 valores no Excel e fiz uma outra coluna com os mesmos valores somados um. Eu não coloquei toda a tabela, mas eu coloquei aqui só o finalzinho, ó, 400 valores. Olha o desvio padrão que o Excel calculou. Olha a média e olha o valor máximo e mínimo, né? 205 e 1, 206 e 2. Tá vendo? Eu subi um ponto de todo mundo. Olha o que aconteceu com a média. A média foi de 101 para 102, ou seja, ela subiu um ponto, mas o desvio padrão permanece inalterado. Né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tentei fazer aqui, ó, como eu botei valores muito altos, 200, né, 205 é o ponto mais alto e o outro 206, não vai dar para ver, nem chega bem pertinho assim. Mas a ideia é que o pontinho vermelho e o azul, eles estão muito próximos, ele está dando uma beliscadinha para fora. Então você subiu, foi todo mundo subiu. Em termos de desvio, os dados continuam concentrados da mesma forma, só que um ponto acima. Então isso mostra para a gente que o desvio padrão não se altera. Se tu fizer uma alteração como essa, de colocar um ponto a mais ou subtrair 2 pontos, o desvio padrão não se altera. Só que a média ela vai subir na mesma proporção, porque você mexeu com todos os valores dessa amostra. Legal? Então vamos para o próximo. Os candidatos KL, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. E o quadro apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Olha que bonito. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas nas 4 disciplinas for a maior. A mediana. Então, cadê? Eu estou aqui na frente do L. Aí o L, ó. KLMNP. Mas tá. Como é que a gente acha a mediana mesmo? Quando eu tenho 4 valores, gente. 4 valores. Aqui você vai pegar esses dois do meio, ó. Tá vendo que esse é o menor? Você precisa colocar em ordem crescente. Esses dois do meio aqui, eu vou tirar uma média dos dois. Quando você tira a média dos dois, continua 33. Então, o candidato K continua com 33. Aqui, o menor valor é 32, depois vem para 33, 34 e 39, ou seja, os dois valores intermediários, lembra que são 4, eu tenho que pegar os dois do meio. Se fosse 5, eu pegava só o terceiro, em ordem, tá? 33 e 34, quando você tira uma média, dá 33,5. Tá? O candidato M, vamos lá, ele começou com 34, depois o menor valor, né? Vem 35, 35 e 36. Ou seja, os dois valores intermediários, 35 e 35. Se você somar e dividir por 2, dá 35. Essa é a mediana do candidato M. O candidato N, ó, se ele começa como 24, depois ele vai para 35, 37 e 40, ou seja, 37 e 35 são os valores intermediários. Você exclui o maior e o menor e pega os dois do meio. 37 mais 35 dividido por 2 vai dar 36, né? Só tirar um de um ponto e jogar no outro. E o último aqui, ó, o candidato P, ele começou com 16, depois foi para 26, depois para 36 e para 41. Tira o menor valor, que é esse, tira o 41. 36 com 26 vai dar 62. 62 dividido por 2 é 31. Calculou a mediana, liquida a fatura, tá? É a letra D, o candidato N é aquele que tem a maior mediana. Beleza? Calculou a mediana, vai ser feliz. Só destruição. Número 9 diz assim: Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Qual é a palavra que a gente tem que lembrar? É uma palavra dupla, né? Regularidade quer dizer desvio padrão. Então, desvio padrão menor, gente, vai liquidar a fatura. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português, conhecimentos gerais, a média, mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então, tá aí, ó. Né? Acho que vai aparecer a tabela mais para frente. Cadê a tabela do safadinho?
Ah, tá. Vai aparecer depois aqui que não cabeu, senão eu vou ficar na frente da tabela. Então ele diz: o candidato com a pontuação mais regular, portanto mais bem classificado, é Marco, Marco, tal. Eu vou repetir, colocar a tabela agora no lugar da paradinha do texto, né? Então olha aí, gente. Cara, é muito legal isso aí. Quem que vai ser o melhor classificado? É o candidato mais regular. O candidato mais regular é o que tem o menor desvio padrão, é o marco, então a gente vai marcar a letra B. É muito bonito, lindo. 10. É isso aqui já é um nível de periculosidade maior. Ó. Uma empresa tem 18 funcionários, um dele pede demissão e é substituído por um funcionário de 22 anos. Com isso, a média das idades dos funcionários diminui 2 anos. Assim, a idade do funcionário que se demitiu é 50, 48, 54, 56, 58. Na prática, o que a gente tem que pensar? Eu já coloquei aqui a fórmula da média já evoluindo a parada. Ó. São 18 funcionários, certo? Eu vou deixar separado a soma das idades de 17 deles, porque eu coloquei D maiúsculo aí, tadinho, é aquele que pediu demissão, né? Que saiu do emprego. Às vezes ele achou coisa melhor, né? Se Deus quiser, ele está num emprego melhor. Mas vamos pensar isso. 17 fixos. Eu vou tirar o que pediu demissão e vou colocar um que tem idade de 22. E nisso a média vai cair 2. Então eu consigo formatar, consigo colocar uma fórmula nessa parada. Ó. Se eu pegar a média menos 2, então, vai ser os mesmos a soma dos 17 funcionários com 22 anos e divide por 18. Então, gente, eu gosto muito de equacionar as coisas. Não sei vocês, mas eu gosto de meter equação aqui na parada, ó. Equacionou. O que eu faço aqui, ó? Aqui eu multiplico o cruzado. Tá vendo esse 18 aqui, ó? Eu vou passar ele para cá multiplicando. Olha lá, ó. E aqui, mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa. Esse 18 eu vou passar para cá multiplicando. Ele vai multiplicar o x, 18x e 18 vezes 2, que dá 36. Vocês estão vendo que o 18x ele aparece nos dois lugares, ó. Então eu posso tranquilamente, eu posso trocar o 18x por isso aqui, ó, na expressão. Então, quando você troca o 18x barra por somatório das idades dos 17 mais d, menos 36, que já estava aqui na expressão, ó. E vocês estão vendo que o I17, a soma do I17 aparece aqui e aqui. Ou seja, esse 36 vai passar para o outro lado, somando. E o D vai ficar sozinho, ou seja, 22 mais 36 dá 58. Então, para que a média baixe 2 anos, você tem que ter que o camarada que foi demitido, que pediu demissão, na verdade, ele tinha 58 anos. É óbvio que dá para a gente ir ponderando cada pontinho assim, mas, cara, eu gosto muito de equacionar. Eu acho que pode acelerar um pouquinho as coisas do que ficar tentando achar a moral da história. Né? Você poderia testar todos esses valores aí para saber quando a média caiu para 2, né? Mas enfim, caiu 2 valores. Mas eu gosto muito de equacionar, cara, e eu acho que essa equação aí ficou bem legal para esse tipo de situação. Tem mais. Bora lá, a média das notas dos alunos de um professor é igual a 5,5. Ele observou que 60% dos alunos obtiveram nota de 5,5 a 10 e que a média das notas desse grupo de alunos foi 6,5. Então, olha só, 60% dos alunos está no grupo que está de 5,5 a 10. E se separar esse do grupo, dá 6,5 a nota deles. Olha, safadinho. Nesse caso, considerando o grupo de alunos que tiveram notas inferiores a 5,5, a média de suas notas foi de 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Gente, se nós fôssemos formatar isso aqui, ó, você teria dois grupamentos de aluno, que 60% é aqueles que tiraram de 5,5 até 10. E os outros, obviamente, os outros 40%, o negócio não quis sair aqui, mas 40%, safadinha, tá me tirando. Mas está aqui. Ele tirou abaixo disso. Então, vocês estão vendo que tem uma concentração de dados aqui que a gente pode aproveitar, né? Eu posso dizer, então, que
é como se fosse uma média ponderada. 60% da turma, ou seja, essa galera que está aqui em cima tem peso 6 ou 60. E essa galera daqui de baixo tem peso 4. Então, eu vou apagar isso tudo aqui, ó, porque eu vou aplicar direto aqui a famosa média ponderada. Ó. Média ponderada. O peso do primeiro grupo, 60 e 40%. Eu, no meu ponto de vista, economiza esse verbo com 60%, fica mais difícil, né? Coloca que um é peso 6 e a outra é peso 4. Então, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu disse que a média de todos os alunos é 5,5. É isso que ele está dizendo aqui em cima? Ó? De todos. Só que o peso é 6, que é 60%, daqueles que tiraram 6,5. Esses aqui tiraram 6,5. E o peso 4, que é 40%, é o que eu quero descobrir a média deles. Esses pesos 6 mais 4 formam 10. Se eu fizesse com 60 e 40, daria 100. Então a moral é essa, é usar esse mecanismo aí, ó. Quando você multiplica 6 por 6,5 dá 39, 6 mais 4 dá 10. Pega esse 10 que está aqui, esse safadinho aqui, ó, pega o 10 aqui, passa multiplicando os 5,5, vai dar 55. Você tem então que 55, quando você passar esse 39, que está aqui bonitão, ó, o 39, quando ele passar para o lado de lá, ele vai passar negativo. Ou seja, 55 menos 39 dá 16. A média, então, vai ser 16 por 4, que é 4. Então, é enxergar que, apesar da média 5,5 ser de todos, mas é como se eu tivesse um peso de 60% da galera que tirou acima de 5,5 e 40%, que é o que falta, ficou abaixo. Né? É como se uma tivesse peso 6 e a outra 4, faz a média ponderada, multiplica o peso pela média e multiplica o peso pela outra média, soma tudo, divide por 10, que é o peso, e tem que dar 5,5. Não é legal, né? Bonitinho, lento. Mais uma. 4 amigos calcularam a média e a mediana de suas alturas, tendo encontrado como resultado 1,72 e 1,7 metros, respectivamente. A média entre a altura do mais alto e do mais baixo em metros é igual a... Cara, interpretação direta. O que é a média? O que é a média? Não é somar tudo e dividir pela quantidade? São 4 amigos. Concordam que a média é A mais B mais C mais D dividido por 4? E o que é a mediana? Como são 4 valores, eu vou pegar os 2 valores do meio. Então, ó, vamos considerar que a BCD é como se o A fosse o menor e eu colocasse em ordem aqui, ó, né? Do menor para o maior. Os dois do meio, B mais C, se eu somar e dividir por 2, dá a mediana. Ele já diz para a gente que a média é 1,72, concordam? E ele diz também que a mediana é 1,70. Então, gente, é só fazer continha aqui, ó. Estão vendo esse 4 bisonhão aqui? Ele vai passar para lá multiplicando esse 1,72. E o 2 vai passar multiplicando 1,70. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28, vai 2. 6,88 é a soma de A mais B mais C mais D. E se você multiplicar 2 por 1,70, dá 3,40, que é B mais C. Vocês estão vendo? Olhe com carinho para isso, ó. Que eu posso trocar o B mais C por 3,4, que ele está falando aqui nessa outra expressão, que B mais C é 3,4. Então, se eu colocar um 3,4 ali, jogar ele para o outro lado, vai ficar 6,88 menos 3,4, que dá 3,48. Isso é igual a A mais D. O que é A mais D? É a soma do cara mais baixinho com mais alto. Se eu dividir isso aqui por 2, então eu tenho a média deles. Ó. Somou, dividiu por 2, não é a média entre dois valores? 3,48 por 2 dá 1,74. Tcharam! Letra I. Cara, também é legal. Eu gosto muito de equacionar. Sei vocês, tem gente que acha esses números, mas, cara, eu gosto muito de equacionar. Tá? Equaciona umas paradas que fica maceta, bonito, lindo. Vamos ver mais. Na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Então vamos lá. Imagine o seguinte, ó, tá aí a cotação, não vou ler tudo essa tabela não. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a mediana, gente, infalível. Vou até me arrumar aqui, ó. Infalível. Para achar a mediana, o que você faz mesmo, galera? O que você faz? O que você faz? Coloque em ordem.
Então, olha só, o primeiro valor, o valor mais baixo é esse. 1, esse aqui é o segundo. 2, 82 é o terceiro, 83 é o quarto, 84 é o quinto, 84,60 é o sexto e o sétimo. Ou seja, eu tenho 7 valores. Quem que é o valor mediano? É o terceiro. Então, o terceiro, ou melhor, é o quarto, né? 7 aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o quarto valor ele separa em 3 e 3. Tem 3 acima dele e 3 abaixo dele. Então, bate o olho aí, ó. Quem é o quarto valor? É o mês de outubro, que pela cotação é R$ 83,00. É muito legal isso, All Detonation. Isso é bonito. Se caiu um desse do Enem, eu tenho certeza que vocês iam morrer na pancada e detonar. Vamos que tem mais. Tá acabando. O gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos. Acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4 kg cada, sabe-se que a média não se altera, mas o desvio padrão se reduz à metade do que era. Assim, é correto afirmar que N é igual a... Poxa vida! Vamos devagar. Hã? Você já tinha esse grupo de objetos. Quantos objetos tem aí, ó? São 2 objetos de 3 quilos. São 3 objetos, apesar de, né, do gráfico não mostrar aqui, mas você sabe que aqui no meio do caminho é 3, tá? E esse aqui é o 1, ó. Esse aqui é o 1, tá bom? 1. Aqui 3 e aqui 2. Ou seja, eu tenho aí esses 6 objetos. Eu vou acrescentar N. Não sei quanto é, o que a gente quer descobrir. Mas vamos lá, parte para a destruição aqui comigo. Pensa comigo. Como é que eu acho a média disso? Eu vou fazer uma média ponderada, concordam? Porque aqui tem 2 elementos de peso 3. Então, tu faz 2 vezes 3, beleza? Agora, você faz... tem 3 indivíduos de peso 4, né? Massa, na verdade, né? 3 vezes 4, 12. E tem um indivíduo de massa 6 quilos, 1 vezes 6. Quando você faz 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Com mais 6, 24 por 6 dá 4. Ou seja, a média desses carinhas é 4 quilos. Depois ele diz que o desvio padrão não se altera. Vocês lembram como é que faz o desvio padrão? O desvio padrão, deixa eu apagar essa paradinha aqui, ó. O desvio padrão, ele é a soma dos desvios ao quadrado. O que é o desvio, gente? É o quanto cada valor se afasta da média. Então, vou fazer aqui para vocês relembrarem. A fórmula é essa. Para cada valor, eu vou pegar o desvio dele, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. Então, pensa comigo. Ó. O primeiro carinha aqui, o valor dele é 2. Você subtrai ele da média. Melhor, 3, né? 3 menos 4 vai dar menos 1. Esse é o desvio do primeiro. Tu eleva ao quadrado e multiplica por 2, que é a quantidade. O segundo, como ele já está na média, né, ó, é o 4, 4 menos 4 sempre. Ó, tu faz o número menos a média. 0 ao quadrado, porque tem que elevar ao quadrado. Tá vendo a fórmula? Ó? Pega o desvio, eleva ao quadrado. E depois você vai somar todos esses valores, tá? Vezes a frequência. Ó. Então é 3. O último indivíduo, como ele tem 6 de massa, tu vai fazer 6 menos 4 dá 2, ou seja, o desvio dele é 2. Ele está 2 pontos acima da média. Tu eleva ao quadrado e multiplica pela frequência, que nesse caso aqui era 1. Quando você faz essa continha, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Aqui vai dar 0. Cara, o segredo de acelerar a questão está aqui. Isso aqui vai dar 0, porque 0 ao quadrado vezes 0, né, vezes 3 vai dar 0, independente. O desvio padrão aqui é igual a 1. Agora a gente precisa pensar nessa situação que foi proposta. Ó. Nós vamos ter que acrescentar N objetos. Então, cara, a média não se altera. Então, guarda essa informação da média. Vamos virar o slide aí e continuar. Né? As alternativas são essas, tá bom? Então, a média não se altera, ou seja, a média é 4. E o desvio padrão, ele diz que cai pela metade quando você acrescenta N objetos. Então, gente, vamos direto para o que interessa. Ó. O desvio padrão, no segundo caso, ele é a metade desse aqui. Então, eu já coloquei aqui para abreviar o sofrimento meio. O desvio do primeiro valor é menos 1. Lembra que era
que ele estava, o tamanho, a massa era 3, 3 menos 4 dá menos 1. Então, esse valor e tudo isso aqui eu aproveitei da outra conta de antes. Se você acrescentar vários objetos de tamanho 4, eu não sei quantos são esses objetos, mas eles interferem aqui e eles interferem aqui. Por exemplo, se são 4 objetos de tamanho 4, esse número seria 4, e como você vai dividir pelo total de elementos, seria 6 mais 4. Concordam? Eu não sei quem é esse cara, então ele vai ser n. Mas, se o valor dele é 4, gente boa, olha que legal isso aqui. Se o valor dele é 4, você já sabe que sempre o desvio dele vai ser 0. Sempre. Então, fazendo uma continha básica, ó, tudo isso aqui vai dar 6. Foi a mesma conta que eu fiz no slide anterior. Ó. Dá 6. E 0 ao quadrado vezes qualquer coisa vai dar 0. Quer dizer que essa conta se resume a isso. O que que tu faz agora? Mágica. Oh, isso não é mágica, é matemática. Eleva os dois lados ao quadrado para tu matar essa raiz aqui, ó. E 1/2 ao quadrado vai dar 1/4. Agora, esse outro lado com a raizinha já cortada, dá isso, ó. Multiplica cruzado agora. 1 vezes isso aqui tudo dá ele mesmo. E 6 vezes 4 dá 24, ou seja, 6n igual a 24. N é igual a 24 menos 6, n é igual a 18. Muito doido, muito legal, muito divertido. Tá? Essa fórmula do desvio padrão, geralmente, quando aparece no Enem, ela está na questão, está na contracapa, alguma coisa assim. Tá bom? É interessante essa fórmula aí e a forma que se usa ela. Primeiro tu calcula os desvios, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência, que é o número de vezes que aquele elemento se repete. Se tiver 10, tu vai fazer essa operação 10 vezes e depois vai somar. Tá? E divide pela soma dos pesos, no caso, que é o número da frequência de cada categoria somado. Tá bom? Precisei equacionar, cara. Como eu disse antes, eu gosto da equação. Vamos lá, que tem mais um. Chegamos no último, então. Ó. A tabela a seguir mostra os resultados de uma pesquisa sobre a faixa salarial dos funcionários de uma empresa que usam bicicleta para ir ao trabalho. O salário médio desses funcionários é 250. Gente, já fizemos um semelhante. Quando a tabela ela tem o valor que começa e termina o salário, a gente diz que as tabelas são tabelas de frequência com dados agrupados em classe. Tu não consegue fazer conta com esses dois extremos, então você tem que achar o ponto médio dele. Então, já completei aqui a tabela. Minha orelha quase ficou na frente, mas aí tá a orelha de cá, né? Mas beleza, olha só. O que que eu fiz aqui, ó? Cada extremo desse, ó, de 350 até 450, não é 100 de diferença? Então, se eu somar 50, que é a metade, vai dar 400. Ó. Entre 450 e 550, a média é 500. Então, primeiro você pega a categoria, o começo e o final, soma e divide por 2. Tá? Soma e divide por 2. Ou você faz como eu fiz. Ó. Se aqui é 100, a metade aí até 50. Então, vai somando 50 sempre a esses caras aqui. Ó. 550 mais 50 dá 600. E como eles vão de 100 em 100, você já podia também fazer isso tudo aqui. Ó. A próxima coluna, para achar a média, você tem que multiplicar esse valor por esse aqui, ó, o número de funcionários pelo salário médio. Tá? Você podia abreviar o sofrimento. Ó. Eu cortaria 2 zeros daqui de cada um dessa categoria. Ó, tá vendo que eu vou multiplicar por todo mundo por 100? Então, a minha resposta vai ser multiplicada por 100. Tá vendo que aqui é 1.200? Eu também cortaria esses 2 zeros. Mas tudo bem, eu fiz aqui inteiro porque o que vale é a gente discutir a parada. Ó. Quando você multiplicar 4 por 38, vai dar 152. Eu acrescentei os 3 zeros. Ó. 5 vezes 26 dá 13. Acrescentei um zero daqui, dá 130 na verdade, né? 4 zeros. 2 vezes 6 dá 12, mais 4 zeros. 7 vezes 18, 126. 8 vezes 12 dá 96, 54. Quando eu somei tudo, ó, deu 678 mil reais. São acumulados pelos 1.200 funcionários. Então, gente, não tem o que fazer. Acumulou, divide um valor pelo outro. E aí, aqui, ó, se você começar, lembra que eu falei que começa a divisão aqui, ó. Por 4 vai dar 48, por 5 vai dar 60, por 6 vai dar 72.
6 vezes 12 dá 72. Então o cara não perde tempo. Ó. O primeiro número já é 5. Fala, opa, então ou é a letra D ou é a letra E. Então é como se a gente pudesse já dar aquela detonada aqui, ó. Elimina todas essas paradas aqui. Agora o próximo valor você precisava pelo menos fazer a conta para chegar no outro valor. Para acelerar, eu já botei aqui abreviado e a resposta é 565. A cadeira fez um barulhinho. Pessoal, 15 questões, tentei fazer o mais rápido que pude, ficou aí em torno de 50 minutos, mas para mostrar para vocês que dá para a gente organizar bem o tempo, né? Mais ou menos eu tinha que explicar e ainda resolver, mas vale a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de fazer 15 questões, é muito, né? Podia ter separado em 2 vídeos, mas eu vou deixar em um vídeo inteiro, qualquer coisa a gente separa no futuro, tá bom? Então é isso, galera. 15 questõezinhas para um simulado. Eu usei aqui vários recursos de estatística e é muito frequente nas últimas provas do Enem. É domingo, agora domingo está chegando, mas esse vídeo vai ficar aí para quem quiser estudar posteriormente. Beleza? É isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.